Olá, meu nome é Mariana, eu sou advogada e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de como foi a minha experiência com o exame da ordem. Eu prestei o 11º exame da ordem quando eu estava no 8º período da faculdade e eu não tive sucesso. Então eu parei para pensar num plano, numa estratégia para conseguir o resultado da aprovação. Foi então que eu prestei o 12º exame da ordem, eu já estava no 9º período da faculdade, e então eu consegui a aprovação do exame da ordem. Nessa minha segunda tentativa, no 12º exame, eu acertei 47 questões para passar para a segunda fase. Então foram 47 das 40 questões exigidas. E na segunda fase eu fiz Direito Civil e tirei nota 8.4. Eu vejo muita gente falando que foi fazer o exame da ordem sem muitas pretensões, só para testar, para ver como é que ia se sair. Na verdade, as duas vezes que eu fui fazer o exame da ordem, eu fui para passar. A primeira eu não estava realmente bem preparada, mas na segunda eu realmente estava preparada e eu fui para passar e consegui a minha carteira da ordem. Então eu comprei um curso online, defini um local na minha casa e um horário certo para estudar e comecei com essa rotina e essa disciplina para estudar todos os dias. Eu percebi que eu não estava muito familiarizada com a prova, então eu me empenhei bastante em resolver muitas questões. Eu resolvi o máximo de questões que eu podia resolver da primeira fase antes de fazer a prova. Então quando eu cheguei lá para fazer a primeira fase, eu já estava bem acostumada com a forma como a banca colocava as questões e o que ela realmente queria que eu mostrasse ali que sabia. Cheguei em casa e fui conferir pelo gabarito preliminar. Foi um momento bem legal e praticamente indescritível, assim, porque eu fiquei muito feliz, era uma coisa que eu queria muito, que era ter a carteira da ordem, quer dizer, não a carteira da ordem, mas o certificado de aprovação antes mesmo de terminar a graduação. Então foi um alívio imenso, porque eu sabia que o problema para mim era a primeira fase, que na segunda ia ser muito mais fácil, e realmente foi. É claro, eu mantive a mesma rotina de estudos, de local, de estudar, horário de estudar, também comprei videoaulas e me dediquei muito em resolver questões. Antes de ir para a prova da segunda fase, eu já tinha praticamente respondido todas as questões discursivas de direito civil das provas anteriores. Então eu já me sentia bem familiarizada também com essas questões da segunda fase. Eu fiz cerca de uma peça a cada 2 ou 3 dias para entender como é que funcionava, para ter bem gravado assim os requisitos de cada peça e também para controlar tempo. Eu tinha medo de não dar conta do tempo e então eu fui adaptando, acostumando e quando chegou na prova realmente até me sobrou tempo. Outro ponto que eu achei super importante para a segunda fase era eu me adaptar, me familiarizar com o meu material de estudo que eu poderia levar, que é o vade-mecum. Então eu separei o que eu ia levar para a prova, eu comprei um novo, porque ele precisava estar limpinho, sem nenhuma anotação, e usei ele para fazer as anotações e marcações permitidas pela banca. E eu utilizei uma forma assim bem organizada para que me facilitasse lá na hora. Por exemplo, no meu Código de Processo Civil desse vade-mecum que eu levei para a prova, eu marquei com verde todos os artigos que eu precisava ler para escrever uma petição inicial. Marquei, por exemplo, de vermelho todos os artigos que eu precisava ler antes de fazer uma contestação. E assim com todas as peças, cada peça tinha uma cor. Então, quando eu identifiquei o meu problema, a peça que eu precisava fazer para aquele problema, eu já sabia qual era a cor que eu ia ter que ler todos os artigos e começar a escrever. No meu caso, foi uma petição inicial, eu tive que elaborar uma ação de interdição. Para você que está aí tentando e que com certeza logo logo vai conseguir a aprovação no exame da ordem, eu tenho algumas dicas. A primeira delas é disciplina, porque para passar na prova da ordem precisa estudar e para estudar com a maior retenção de conteúdo é preciso disciplina. Tenha um lugar na sua casa específico e definido onde você vai estudar, um horário definido, então se vai estudar todo dia das 7 da noite às 10 da noite, então respeita esse horário, estuda por um curto período de tempo, vai valer a pena quando você conseguir o resultado da aprovação. Resolva muitas questões, então existem livros de questões comentadas que são legais, e existem plataformas na internet que disponibilizam todas as provas anteriores e até outras questões que vão te ajudar a não só familiarizar, mas também como aprender um pouquinho desse conteúdo que cai na prova da ordem. Familiarize-se com o seu material de apoio, que é o vade-mecum que você vai levar
lá no dia da segunda fase, saiba exatamente onde está o Código Civil, onde está a Constituição, onde está o Código de Defesa do Consumidor, onde que estão as súmulas que você vai precisar. Então, saiba exatamente, deixe marcadinho, que vai facilitar e vai te economizar algum tempo essas marcações. E por fim, organize ele por cores. Eu acredito que vai ser bem mais fácil você escrever a sua peça sabendo e tendo certeza que olhou todos os artigos necessários para escrever determinada peça. Então é isso, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma e boa sorte no seu exame. Tchau!